Sem fé é impossível agradar a Deus. Com essas palavras, nós começamos mais um dia, reconhecendo que precisamos de fato viver pela fé, confiar no poder e nas mãos do Altíssimo. Tendo a certeza da bênção de Deus ao nosso lado, a nossa vida será completamente feliz. É por isso que a cada manhã nós nos levantamos logo nas primeiras horas e buscamos ao Criador, buscamos o Todo Onipotente, queremos que Ele esteja ao nosso lado, abençoe a nossa vida. Que as suas mãos estejam estendidas sobre cada um de nós, cobrindo a nossa vida de ricas bênçãos. Clamamos a Deus também para que Ele coloque à nossa frente pessoas e famílias para que nós possamos testemunhar do seu amor. Nós não queremos ser uma luz que se esconda atrás do muro, mas nós queremos ser uma luz que brilhe para que outras vidas também possam ser iluminadas pela palavra do Senhor. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da Bíblia que se encontra no livro de Salmo, capítulo 111, o verso 5, onde a Bíblia diz o seguinte: dá sustentos aos que temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. O Deus que nós servimos é o Deus da prosperidade. Ele sempre supre as nossas necessidades. Ele sempre está disposto a nos oferecer muito mais do que nós merecemos. É em nome da sua aliança, em nome do seu amor, é em nome do seu próprio nome que Ele nos abençoa e derrama sobre nós ricas bênçãos. A cada dia nesse canal nós temos a doce alegria de estudarmos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 18, o verso 1 e o verso 2. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. A palavra de Deus sempre se cumpre ao pé da letra. Nós precisamos a cada dia amar a palavra do Senhor. Ela é regra de fé e prática para todos nós. Quando nós estamos com a palavra de Deus aberta, é Deus mesmo falando conosco. Por isso que a cada manhã nós precisamos nos desafiar a sermos alimentados pela palavra e deixarmos que a palavra de Deus também nos guie. Foi o próprio profeta Elias que um dia chegou para o rei Acabe e falou para ele que a chuva deixaria de cair sobre a face da terra. Mas agora é o próprio Elias que está se voltando para Acabe e está dizendo: a chuva vai voltar a cair sobre a face dessa terra. Elias era um porta-voz de Deus. Elias não tinha voz própria. Deus colocava nos seus lábios as suas palavras. Quando uma pessoa está disposta a viver como o profeta Elias viveu, deixar ser um vaso nas mãos do Senhor, grandes coisas, maravilhas serão realizadas através da vida dessa pessoa. Acredito que hoje em dia, nos dias em que nós estamos vivendo, Deus precisa de homens e mulheres como Elias, que se coloquem nas mãos de Deus, que se deixem ser usados pelo Senhor, para que a nossa vida possa abençoar a vida de muitas outras pessoas. No capítulo 18, nós nos deparamos com um outro personagem. Obadias é um homem de Deus. Aqui, o significado do seu nome quer dizer servo de Deus. No Antigo Testamento, em meio a tanto pecado e em meio a tanta sujeira política, Deus tinha um remanescente. Deus sempre teve um povo fiel que seguiu as suas orientações e guardou os seus mandamentos, amava ao Senhor de uma forma incondicional. Se fosse necessário dar a vida pelo nome do Senhor e pela pessoa do Senhor, Obadias e muitos outros filhos do Senhor estavam dispostos a entregar as suas vidas. Foi o próprio mordomo Obadias que salvou os profetas do Senhor. Mas Acabe, embora tivesse vivido 3 anos e meio de intensa fome, Acabe estava mais preocupado com os seus cavalos do que com o próprio povo. Era mais fácil buscar água fora do seu país, pasto para o seu gado e para os seus cavalos fora de Israel do que arrepender-se e confessar os seus pecados e viver uma nova vida ao lado do Senhor. Nos anais da história dos reis de Israel, nós encontramos a informação que Acabe possuía em torno de 2.000 carros que eram puxados por cavalos. Acabe, na verdade, tinha uma preocupação muito maior com os seus cavalos, com os seus bens, com o poder militar, do que viver uma vida de arrependimento ao Deus de Israel. 1 Reis, capítulo 18, verso 7, a Bíblia diz o seguinte: estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Obadias estava surpreso ao encontrar Elias.
porque Acabe tinha enviado mensageiros para todos os reinos para tentar capturar Elias. O objetivo, na verdade, de Acabe era matar Elias, porque sabia que foi Elias que profetizou a seca sobre a nação de Israel. Escassez, fome, tristeza, decepção era o que de fato poderia descrever o estado econômico da nação de Israel. Mas o coração de Acabe estava tão envolvido com o pecado e com a idolatria que era mais fácil procurar Elias, matar Elias, do que se arrepender, confessar o seu pecado e se submeter à vontade do Senhor. O grande desejo de Deus para com Acabe é que ele vivesse uma vida de arrependimento. O desejo de Deus era salvar Acabe, a sua família e o seu reino, mas Acabe estava obstinado a resistir à voz do Senhor. 1 Reis, capítulo 18, verso 17, a Bíblia diz o seguinte: Vendo, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Era o momento em que Acabe estava se deparando com Elias. Seria o momento em que Acabe humildemente deveria confessar o seu pecado e falar para que Elias pudesse interceder diante de Deus dos erros que ele tinha cometido. Quando alguém está envolvido nos seus pecados, dificilmente ele terá consciência para confessar, abrir seu coração e reconhecer que Deus quer salvar a sua vida. Quem, na verdade, era perturbador de Israel era Acabe, não era Elias. Elias queria trazer salvação, Elias queria trazer paz, Elias queria trazer cura, mas Acabe era aquele que tinha se voltado contra o Senhor e estava disposto a levar não apenas a ele para a perdição, mas todo o povo do Senhor. Deus jamais poderia permitir que isso pudesse acontecer. A origem da aflição e da seca que o povo de Deus estava passando não nasceu em Elias, nasceu em Acabe. Era Acabe o transgressor, Elias era um homem fiel. Foi o próprio Acabe, junto com a sua esposa Jezabel, que levantou postes ídolos, deuses pagãos, e induziu o povo do Senhor a se curvar diante deles. Baal era cultuado como sendo o deus da fertilidade, era o deus que controlava a chuva, era o deus que controlava a neblina. Tudo aquilo que era produzido sob a face dessa terra se acreditava que tinha mão de Baal. Foi através da boca de Elias que Deus se manifestou para revelar para aquela nação e para aquele reino quem de fato era digno de ser adorado, quem tinha o controle da natureza nas suas mãos. O Deus de Abraão se manifestava para revelar a sua majestade e grandeza. 1 Reis, capítulo 18, verso 20, a Bíblia diz o seguinte: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. O grande conflito não começou nessa terra. O grande conflito começou no céu. Foi o próprio Deus que expulsou do céu Satanás e os seus anjos. Eles eram perturbadores no céu. Da mesma forma como Acabe era um perturbador dentro de Israel, foi o próprio Senhor que responsabilizou-se em expulsar Satanás das cortes celestiais. Aqui nessa terra se deu a continuidade do que de fato um dia tinha começado no céu, o grande conflito. Ali no Monte Carmelo era a continuidade do que um dia no passado tinha acontecido no céu. De um lado estava Elias, do outro lado estava Acabe e Jezabel e os seus 450 profetas diante de todo Israel. Ali o verdadeiro Deus deveria se manifestar para que o povo pudesse crer quem de fato era digno de ser adorado. A religião naquele período estava completamente deturpada. Os profetas falsos estavam sendo sustentados pelo Estado, enquanto os profetas verdadeiros, homens de Deus, não tinham nenhum sustento a não ser a mão do Senhor sobre a sua vida. E é o momento que nós nos deparamos com o versículo 21, onde Elias toma a palavra e fala para todos aqueles que estavam ali: até quando vocês irão oscilar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, então segui a Baal. A resposta do verdadeiro Deus deveria se dar através do fogo. O Deus verdadeiro deveria se manifestar. Embora os sacerdotes pagãos estivessem dançando, se cortando, fazendo de tudo para que o fogo pudesse cair, o fogo não caiu. Sendo que eles acreditavam que Baal é que controlava o fogo, que controlava as nuvens e os trovões e os relâmpagos, ele então estava dando oportunidade para que Baal se manifestasse e pelo menos acendesse a fornalha em que seus súditos estavam ali clamando em seu nome. A dança dos sacerdotes pagãos fazia parte da sua adoração. Eles estavam de fato se movimentando para um lado para outro com o intuito de despertar a deidade para poder atender os seus pedidos. Ao meio-dia,
O sol escaldante favorecia também a eles, porque era ao meio-dia, no momento que o sol estava mais aquecido, é que ele estava entronizado no seu trono, mas o deus Baal não conseguiu responder às orações e às petições dos seus filhos. 1 Reis, capítulo 18, verso 27, a Bíblia diz o seguinte: Ao meio-dia, Elias zombando deles, dizendo: Clamai em alta vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagens, ou a dormir, e despertará. Na verdade, Elias zombava dos sacerdotes de Baal. Elias sabia perfeitamente que havia necessidade naquele momento de fazer uma distinção quem de fato era digno de ser adorado. Naquele período, a religião cananeia tinha criado um mito de que o deus Baal ele tinha muitas responsabilidades, ele tinha muitos compromissos. Era por isso que Elias falava: gritem mais alto, ele pode estar fazendo algum tipo de atividade, mas o objetivo era de mexer com aqueles que estavam ali envolvidos com adoração pagã, para que eles pudessem compreender se de fato aquela batalha era uma batalha que iria determinar o futuro da vida espiritual do povo de Deus. Se fosse o deus Baal, que era o Deus para ser seguido, ele iria se despertar, se manifestar para intervir a favor do seu povo. Embora a Bíblia fale que Elias estava só, mas nós sabemos, Elias não estava só. Deus estava ao seu lado. A batalha que Elias travava não era sua, era a batalha de Deus. E quando nós lutamos as batalhas do Senhor, Deus sempre se manifesta ao nosso favor. Tenho a plena certeza que os anjos do Senhor estavam ao redor de Elias. Satanás jamais teria autoridade para poder tocar num fio de cabelo de Elias. O próprio Deus lhe assistia pessoalmente. E nós sabemos que quando Deus fala, quando Deus se manifesta, até Satanás obedece ao Senhor. E no versículo 31 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós nos deparamos com uma ação corajosa de Elias. Ele construiu um altar com 12 pedras. As 12 pedras representavam as 12 tribos de Israel. E foi naquele momento em que Elias, ao colocar sobre o altar a lenha, o cordeiro, e pedir para que colocassem água sobre o altar, as 12 pedras representavam as 12 tribos de Israel. 10 tribos faziam parte de Israel e 2 tribos faziam parte do reino de Judá. Deus não tinha se agradado dessa divisão. Ao colocar 12 pedras, silenciosamente Elias estava pregando para aquele povo dividido, separado, de que eles não tinham vivido o ideal do Senhor. A divisão tinha facilitado os reinos se prostituir e fazer alianças com deuses pagãos. 1 Reis, capítulo 18, verso 37, a Bíblia diz o seguinte: Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que te fizeste retroceder o coração deles. O povo já estava cansado com tudo que tinha acontecido no decorrer do dia. Nesse momento, Elias estava diante do altar com um cordeiro sobre o altar e ele ora a Deus pedindo a intervenção de Deus. O verdadeiro Deus deveria se manifestar naquele momento. Embora pela manhã até o meio-dia os sacerdotes de Baal tivessem clamado em nome de Baal para que ele pudesse tomar alguma atitude, ele não acordou, ele não agiu. Mas quando Elias clama a Deus com o seu altar, com as 12 pedras e o cordeiro sobre o altar, Deus se manifesta de uma forma poderosa. A manifestação de Deus não apenas consumiu o cordeiro que estava sobre o altar, mas a manifestação de Deus consumiu até as pedras que estavam naquele altar. Como nós podemos ver no versículo 40, é o próprio Elias que se responsabiliza em eliminar os sacerdotes pagãos de Baal. Era a única maneira, de fato, para unir uma nação. Era a única maneira para que pudesse haver uma verdadeira reforma espiritual dentro do povo de Deus. Se Elias permitisse que aqueles homens ficassem vivos, eles dariam continuidade na sua propagação profana da sua fé. Para que isso não pudesse acontecer, é o próprio Deus que autoriza Elias a extinguir, eliminar todos aqueles sacerdotes pagãos de Baal. O povo de Deus estava vivendo momentos difíceis. Israel tinha se apostatado, Israel tinha se esquecido do Senhor, estavam vivendo uma vida completamente contrária à vontade de Deus. O próprio rei de Israel, que era Acabe,
tinha liderado o povo para uma religião completamente apostatada. Embora Acabe fosse rei de Israel, quem na verdade estava dando as ordens era Elias. Elias fala para Acabe que ele já ouvia os sinais da chuva e ele deveria voltar para sua casa. E não se demorou muito. A chuva caiu de uma forma tão intensa e quando nós olhamos o versículo 46, é o próprio Elias que vai correndo na frente do carro de Acabe para o conduzir para a sua casa. A chuva era tão intensa que Acabe não tinha a menor condições de voltar para sua casa sozinho. Se Elias não vai correndo à frente da sua carruagem, jamais Acabe teria condições de chegar em casa. Com essa atitude, Elias dizia para Acabe que ele não tinha nenhum rancor contra Acabe. Na verdade, ele estava sendo um porta-voz de Deus, ele estava querendo o melhor para a nação de Israel. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 18 do livro de 1 Reis, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Nós temos um Deus soberano, somente Ele é digno de toda a nossa adoração. Nós não podemos nos curvar diante de outros deuses que nos são oferecidos no presente século. Nós precisamos reconhecer de fato quem é soberano sobre a nossa vida. O Deus que nós servimos, ele não aceita uma adoração dividida, ele espera que ele seja exclusivo em nossa vida. Não pode haver um concorrente, ele precisa de fato ser soberano em todas as nossas ações. Busque a um Deus, ame a um Deus, se entregue a um Deus que ouve as suas orações. Quando Elias orou, Deus respondeu. Enquanto os sacerdotes de Baal clamavam, ele não ouviu, ele estava dormindo, ele na verdade não tem vida. Mas quando Elias ora ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, não se demorou para que ele pudesse se manifestar. A manifestação de Deus era uma prova clara de quem nós precisamos adorar. Por isso que hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, quero pedir a Deus nesse momento que se manifeste também em nossas vidas, que Ele nos tome nos seus braços, que Ele perdoe os nossos pecados, que os momentos em que nós falhamos, pecamos e caímos, que Ele nos perdoe, que Ele nos conceda a sua graça e nos dê uma nova oportunidade de vida. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração, permitimos que o Senhor seja o único e exclusivo Deus na nossa trajetória. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.